Vamos orar, então. Sejam muito bem-vindas ao Café com Jesus e as Varomigas. Vou fazer a oração aqui para a gente já começar e eu tenho certeza que vai ser bênção na nossa vida. Vamos lá, Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Esse encontro, Senhor, que o Senhor já escreveu lá no céu a nosso respeito. O Senhor já sabia quem estaria aqui, quem vai assistir. Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor fale poderosamente com cada mulher que está aqui, Pai. Use a vida da Tati, Senhor, ela já se preparou, o Senhor já a inspirou para que ela possa derramar tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida dela, através da vida dela, e nós estamos aqui, Pai, para beber dessa fonte, Pai, dessa mulher que foi levantada para um tempo como esse, Pai. Assim como todas as mulheres que estão assistindo também esse café, essa palavra, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma missão e um propósito para cada uma aqui, Pai, que através dessa palavra elas possam ser despertadas para esse tempo e para essa hora, Pai, e que elas possam realmente serem uma atalaia, a sua voz aqui nesse tempo, nessa geração, aonde elas estiverem, seja no trabalho, em casa, onde for, que elas possam ser parecidas com Jesus a cada dia, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar, antes de chamar a Tati aqui, eu quero compartilhar um vídeo que vocês precisam conhecer sobre ela. Estão preparadas? Vai ser bênção. Quem não quiser deixar a câmera aberta não precisa, fiquem bem à vontade, porque o Senhor vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Essa é a antiga Tati Marinho, radialista, bem-sucedida, amava treinar, vivia para o corpo, gostava de festas, raves, baladas, bebidas. De mentalidade. Eu larguei trabalho, eu larguei festas, eu larguei baladas, eu larguei amigos, eu larguei tudo, tudo, tudo por amor a Cristo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Acabou aí. Tá bom. Na verdade, eu mandei o vídeo, mas esse foi pro Crente Podcast, tinha um áudio no fundo e eu não sei lá por que foi sem o áudio, mas deu para ver mais ou menos aí, né, como era a minha vida. Então, vocês recebam com muito amor e muito carinho. Tati Marinho, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui, meu amor. Gente, é aquilo que Deus tem para falar através da vida dela. Eu queria que você muita bênção na vida de vocês. Então, estejam atentas, pega a Bíblia, caneta, papel e anote tudo que o Senhor falar através da vida dessa serva, dessa filha poderosa. Um beijo, meu amor, está com você. Amém, amém. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Dani aí por essa oportunidade de estar aqui, de estar falando, de poder dividir esse momento com você. Eu orei muito, pedi para Deus o que o Senhor tem para essas mulheres, o que o Senhor tem para mim, porque eu falo que é sempre para mim primeiro, é incrível, né? E eu acho que o vídeo aí ficou um pouco sem áudio, depois eu vou mandar para a Dani, pedir para a Dani colocar no grupo o vídeo com o áudio completo, certinho, mas ali deu para vocês entenderem um pouquinho quem era a Tati Marinho, né? E ver como Deus realmente é capaz de mudar qualquer ser humano, sabe? Quando eu olho, muitas vezes quando eu olho... Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Não, pode continuar, Tati, eu vou fechar o microfone. Então, quando eu olho para aquela Tati, né, eu falo assim, como foi grande a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, né? Sobre quando a gente realmente se coloca disponível para o Senhor. Eu não sei se todas que estão aqui já conhecem Jesus verdadeiramente, já tem uma história, uma vida com Jesus, mas eu posso já começar dizendo para vocês que não há lugar melhor para estar com Ele.
E aí eu separei, orando, pedindo a Deus, Senhor, eu tô aqui, gente, eu tô com Bíblia, eu tô com livro, eu tô com as minhas anotações, então eu vou estar sempre olhando aqui as referências que eu anotei, tá? E do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a natureza tríplice do homem. Tati, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Quem sou eu? Quem é você? Será que a gente sabe realmente quem nós somos? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas falando, porque nós somos um corpo, temos uma alma, espírito e tal, e vendo tudo isso, estudando muito sobre isso, na verdade nós somos um espírito. Então, toda vez que vocês falarem sobre corpo, alma, espírito, coloca o espírito na frente, porque primeiramente, antes de qualquer coisa, nós somos um espírito. O que é o espírito? É a nossa consciência, o nosso contato com o mundo espiritual. Então, nós somos um espírito. Nós temos uma alma, que é a nossa razão, é o nosso contato com o mundo intelectual, né? E nós habitamos onde? Em um corpo. Isso aqui só carrega a gente, é muito importante, a gente vai falar sobre isso, mas é o que carrega a gente. Então, o corpo, né, é o contato que nós temos aí com o mundo físico. A gente pode ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23, que ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Sabe, gente, quando eu leio esse texto hoje, eu penso quanto eu não fazia isso, né? Porque quando a gente, principalmente nós que somos mulheres, né, por uma falta de conhecimento mesmo, né, e muita tristeza, esse tal do empoderamento feminino, ele foi crescendo e dominando tudo, e deturpando muito o que é uma verdadeira mulher, o que é uma mulher realmente admirável. E quando a gente não tem esse conhecimento em Cristo, a gente deposita a nossa a nossa força aonde? No nosso corpo, na nossa beleza, porque a mulher é linda, né? Todas nós somos bonitas por natureza, nós temos um corpo bonito por natureza, Deus nos fez perfeita, e a gente precisa fazer desse corpo irrepreensível. Aqui a palavra ele fala assim, nós temos que conservar, né, íntegro, tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo íntegro e irrepreensível. Então, eu quero falar um pouquinho de cada coisa aqui. Quando a gente vai lá, vamos entender um pouquinho o que é o espírito humano. E o espírito humano, gente, é diferente do Espírito Santo, tá? E é muito bom a gente entender aqui o versículo 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Ele fala: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, na alma, e sejam conservados íntegros, e o corpo, né, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, aí quando a gente vai para o espírito humano, é importante a gente entender que o espírito humano, ele é diferente do Espírito Santo. Então, o espírito humano, ele comunica com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? Como é linda, a gente vai ver tudo isso aqui. E quando o espírito humano, o que muitas pessoas chamam o quê? O coração, é o interior, é o homem interior. Então, no espírito humano, é chamado também do coração humano, a gente entra em contato com o quê? Com aquela dimensão espiritual. No espírito, você recebe a vida eterna. É no espírito que a gente recebe a vida eterna. Porque se a gente for falar assim, que a gente recebeu Jesus, eu recebi Jesus e hoje eu sou morena, tenho cabelo curtinho, eu recebi Jesus, eu fiquei com cabelo longo e fiquei loira. Não. É no nosso espírito interior que a gente recebe, e ali começa uma grande mudança. O nosso exterior, de imediato, não vai mudar nada. E aí a gente pode ver ali, ó, em João 6:63, ele fala assim: o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor.
Olha só, a gente vê isso também em Provérbios 20, 27, quando ele fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do corpo. E a alma? O que é a alma do homem, Tati? A alma é aquilo que anima o homem, né? É o que é vivo. Então, é por meio da alma que a gente entra em contato com o quê? Com a dimensão intelectual, emocional. A Dani fala muito bem disso, né? Inclui a mente, as nossas vontades, as nossas emoções. Quando a gente olha assim para a alma, a gente vê que por muitas vezes a gente é guiado, a gente não se deixa ser guiado pela alma e não pelo nosso espírito. Ainda mais, às vezes mesmo, Tati, mas eu já sou crente, eu sou guiada pelo espírito. É para ser, esse é o correto. Nós temos que ser guiados pelo nosso espírito recriado. Porque antes de você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, seu espírito também ele está corrompido. Então, depois que você recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, o que acontece, né? Eu falo que é muito lindo isso, porque a partir desse momento você se torna filho de Deus. Então, o teu espírito, ele vai sendo modificado. A gente vai falar mais sobre isso durante aqui esse momento que a gente está tendo aqui. Então, a alma, é por meio da alma, o espírito e a alma, eles representam eles representam o próprio Deus vivo, né? Então, assim, quando a gente, são dois lados da natureza, espiritual, eu até marquei aqui, embora o distinto espírito e alma, eles são inseparáveis. Então, o espírito e a alma, a gente não consegue separar, a não ser pelo quê? Pela palavra. Porque, olha só, quando a gente vai para Hebreus 4:12, ele fala assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha que profundo isso, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, alma, do propósito do coração. Uau, né, gente? Gente, olha, isso tem que entrar como revelação para vocês, isso é muito forte. E é para isso que a gente tem que se alimentar da palavra a cada dia, para que a gente viva esse versículo sabendo realmente que a palavra de Deus entre na gente como uma espada de dois gumes, que possa dividir mesmo a nossa alma do nosso espírito, para que a gente seja guiado pelo nosso espírito recriado. E a alma que anima o corpo do homem, a alma vivente. Então, na ideia original, né, de Cristo, de Deus, ela era inspirada pelo Espírito, que era inspirada diretamente por Deus. Só que, devido, né, todo o pecado, tudo que aconteceu, desde lá de Adão, né, então a nossa alma ela foi corrompida pelo pecado. Então, por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a gente precisa entender isso, que nós temos que ser guiados por Deus. Tati, eu sou guiado por Deus. Se você não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador da tua vida, você não entregou sua vida para Jesus, para que você seja guiado por Ele. Por isso que é tão importante a gente fazer. Gente, quando eu falo, eu sou uma evangelista nata, né? Você vê que toda a minha pregação, tudo que eu vou falar, eu sempre vou para o plano de salvação, porque não tem nada mais precioso na nossa vida do que entender quem Jesus é. Quem Jesus é na nossa vida, porque a nossa identidade, quem eu sou, quem nós somos, vai tudo depender de se a gente sabe quem nós somos em Cristo. Aí sim nós vamos entender qual que é a nossa verdadeira identidade, tá? Então, aqui ele fala assim, ó, Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, recebemos o espírito de filho, de adoção, de filho. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus.
Ou seja, gente, o espírito humano, ele testifica com o Espírito Santo que nos traz, que nos faz filhos de Deus. Gente, isso é muito lindo, como Deus, ele formou tudo muito perfeito para que a gente vivesse esse plano dele, né? E o nosso corpo, o que é o corpo? O homem exterior. Então, até aqui eu preciso que a gente entenda a natureza tríplice do homem. Então, a gente entendeu, né, que nós temos um espírito e temos uma alma e habitamos em um corpo, né, que é o homem exterior. A gente chama de homem exterior. A gente tem um homem interior, que é o nosso espírito, e o homem exterior. E pelo corpo que entramos em contato com a dimensão física. Então, ele é a nossa casa terrestre, mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível quando ressuscitarmos. Olha isso. Aí, se a gente vai lá para 2 Coríntios 4:7, ele fala assim: temos, porém, este tesouro, vida no espírito, em vasos de barro, que é o nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus. Em 2 Coríntios 5:1 fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, mas a eternidade dos céus. Uau, meu Deus do céu! Ou seja, não dá para a gente ficar como eu ficava antes, como eu ficava antes, presa em um corpo físico, onde toda a minha expectativa de vida estava em um corpo. Então, eu exibia demais o meu corpo. O meu corpo era a coisa mais importante. Então, hoje, nós mulheres, nós estamos caminhando para um estilo de vaidade, para um estilo de vida, que se a gente for acompanhar as coisas que estão acontecendo nesse mundo, a gente sai completamente do plano de Deus para a nossa vida. Gente, quando eu entendi isso aqui, minha vida mudou completamente. Completamente. Quando a gente entende que nós somos uma habitação do Espírito Santo, cara, isso a gente sobe uma régua. Tati, como assim sobe uma régua? Sim, não tem como você separar o que você faz hoje. Ah, não, agora eu vou... Vamos dar um exemplo, né? Só tem adulto aqui. Ah, eu vou fazer amor com meu marido. Então, Espírito Santo, você fica ali que eu vou fazer ali e já volto. Não. Em todo momento da nossa vida, no trabalho, com os filhos, em qualquer lugar que você estiver, na academia, dentro de casa, na cama com teu marido, em qualquer lugar, o Espírito Santo, ele não separa de nós. Então, a gente precisa ter essa consciência todos os dias, lembrar disso todos os dias. Por que eu preciso lembrar disso todo dia, Tati? Porque isso vai facilitar na tua jornada, na tua santidade, na tua caminhada com Deus. Porque a partir do momento que você sabe que dependendo do que você vai fazer, você vai magoar, você vai entristecer o Espírito Santo que habita dentro de você, como eu falei, é como se você aumentasse a régua, entendeu? Então, eu queria essa parte aqui que vocês entenderam, né? Mas ainda assim, em Gálatas 5:17, ele fala assim, né? Porque a carne milita contra o espírito. E a partir daqui que a gente vai, que eu quero conversar mais com vocês sobre isso. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Gente, nunca a nossa carne, ela sempre vai estar gritando para algo contrário do que Deus realmente quer para a gente. Então, enquanto a sua carne nunca vai falar, vai para a igreja, a sua carne nunca vai falar, coloca uma roupa decente, sua carne nunca vai falar, tenha paciência com seu marido, sua carne nunca vai... Não, ela sempre vai militar contra o teu espírito. Então, isso aqui, a própria palavra, ela diz isso. Então, a gente precisa estar consciente de que existe, sim, uma batalha entre carne e espírito. E a minha vida, gente, foi basicamente isso, para eu sair daquilo que vocês viram naquele vídeo. Eu era uma pessoa que eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha status. Quando eu abria a caixinha de perguntas e eu colocava assim, o que você vê em mim?
as pessoas colocavam assim, ai, você é linda, você é gostosa, eu tinha um corpo, eu treinava muito, eu cuidava muito do corpo. A parte do corpo aqui no Homem Tríplice, eu entendi muito bem. Então, eu cuidava do meu corpo, só que eu só fazia isso. Eu só cuidava do meu corpo. Então, o meu corpo era como se fosse a coisa mais importante que eu tinha. Não cuidava de outras coisas. E isso você, quando você vai sendo movida pela vaidade, pelo ego, quanto mais você é movida por essas coisas, maior é o vazio que vai ficando dentro de você. Faz 4 anos que eu tô convertida e eu tive um encontro com Deus dentro de uma balada. Depois, no final, eu vou mostrar meu livro para vocês, para quem quiser me acompanhar. E quando eu me converti, gente, eu tava assim, completamente. Eu tinha tudo e eu não tinha nada. Porque não adianta, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ser bem-sucedida no teu trabalho, você pode fazer qualquer coisa. Se você não tiver Jesus realmente na tua vida, mas não é um Jesus de tipo, ah, Tati, mas eu tenho Jesus, tá, eu tenho Jesus, mas como que anda a tua vida? A tua vida condiz com o Pai que você fala que tem, com a vida, com Jesus que você diz que tem, sabe? A gente precisa, sim, pensar nisso. Ontem eu participei de um podcast e eu estava falando sobre isso. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que eu separei alguns versículos. E quando a gente vai lá para João 4, a partir do versículo 22, eu vou tentar ler aqui, porque minha filhinha riscou minha Bíblia, né? Mas ele fala assim, né? A mulher samaritana tá lá e ela fala, mas onde eu devo adorar? Ela começa a falar assim para ele fala assim, chegará um tempo que vocês adorarão. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Depois ele fala, né? Vocês adorarão em espírito e em verdade. O que ele estava falando aqui para essa mulher? Ele estava falando que a gente não precisa. Eu acreditei por muito tempo, sabe, gente? Por muito tempo. Antes eu era de uma outra religião e eu acreditava que para eu estar perto de Deus, eu precisava estar dentro de algum lugar que tivesse Deus lá dentro. E quando você entende que não, que Deus está dentro de você, então a sua vida precisa condizer o tempo inteiro com a vida de Cristo, que você precisa o tempo inteiro, você precisa estar em comunhão com Cristo, porque Ele habita dentro de nós, isso muda toda a sua história. Sabe, tem muita gente, por muito, muito tempo também, eu tentava mudar. Ah, não, porque meu marido tem que mudar, porque minha filha tem que mudar, porque não sei quem tem que mudar, porque não sei quem tem que mudar, mas até que eu percebi que não, primeiro tem que vir de mim. Então, a partir do momento que eu falei assim, não é sobre os outros, gente, eu já cheguei dias aqui dentro da minha casa, nesse período de conversão, que meu marido saía para trabalhar às 4h30 da manhã, eu começava a chorar às 4h30 da manhã e eu parava de chorar a hora que ele chegava, às 4h30 da tarde. E aí, por que eu chorava assim? Foi no momento que eu entendi que não era sobre os outros, que a minha mudança não dependia do que as pessoas... Ah, mas é porque o meu marido... Geralmente a gente tem essa mania... Eu tô falando porque eu já fiz muito isso. Não, porque o meu marido... E eu entendi que não tem nada a ver com o meu marido, tem a ver comigo. Então tinha uma música até que ela falava assim, então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. E eu falava, Senhor, liberta-me de mim. Tinha uma outra também que falava assim, o maior vilão sou eu. Porque eu percebi que naquele momento ali... E de verdade, peguem isso para vocês, muitas das vezes, o maior vilão da nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque a gente fica tentando achar culpado para aquilo que a gente não quer deixar de fazer. Então, a gente precisa, sim, sabe? Matar nossa carne na unha, como diz a Dani. A Dani fala muito isso. Eu tô pegando isso dela. Matar na unha, sabe? É não deixar aquilo crescer dentro da gente, seja qual for o sentimento. Eu digo assim, hoje, eu não vou pecar mais como eu pecava antes.
Não vou. Antes eu pecava com a intenção de pecar. Eu saía da minha casa já sabendo quanto de droga eu ia usar naquela rave, a roupa que eu ia colocar, o quanto mais ela chamava atenção, quanto mais o meu decote, as pessoas iam olhar para mim. Eu já saía na intenção do que ia acontecer, do que eu ia pecar. Então, assim, óbvio que hoje isso não vai mais acontecer na minha vida, isso não entra mais na minha vida, isso nem faz mais parte da minha vida. Quando eu olho para trás, eu falo assim, Jesus, como que um dia eu pude fazer isso? E isso é muito... Eu sempre falo isso, porque eram coisas, gente, que quando eu olhava, tinha coisas que eu falava assim, cara, eu nunca vou conseguir na minha vida deixar de fazer isso. Eu nunca vou deixar. E hoje, quando eu olho, eu falo assim, Senhor, como que um dia isso pode fazer parte da minha vida? Sabe por quê, gente? Porque a partir do momento que a gente se coloca para o Senhor, a partir do momento que a gente se derrama para o Senhor, a partir do momento que a gente fala para a nossa carne, cala a boca, você não manda aqui. Quem manda aqui é o meu espírito recriado, é meu espírito que comunica com o Espírito Santo, que a gente, sabe quando a gente, eu não sei vocês, mas eu oro muito em línguas, porque a palavra de Deus, ela diz que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito humano, ele se comunica com o Espírito Santo, que fala exatamente o que a gente precisa, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Sabe, gente, eu estou recebendo muitas mensagens de mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos terríveis, terríveis. Mulheres que estão se colocando numa situação, e aí a primeira pergunta que eu faço para elas, vocês são casadas? E muitas viram e falam assim, não. E aí eu olho para aquela vida, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela disse que o marido dela está na prostituição. Aí eu perguntei para ela, você é casada? Ela falou, não, eu não sou casada. E aí eu te pergunto, o que Deus tem para você? A gente precisa entender o que Deus tem para nós. Eu sou completamente contra uma separação, o meu conselho, por isso que sempre quando eu vou aconselhar uma mulher, a primeira coisa que eu pergunto para ela, você é casada? Porque o conselho para uma mulher que é casada, ele é diferente do conselho para uma mulher que é solteira, que está vivendo amaziada. Porque se a mulher está vivendo amaziada e aquele cara, ele já está tratando ela de forma... Eu vivi um relacionamento abusivo, eu tomei um tapa na cara no meio da praia, em Ubatuba, porque ele achou que eu não estava olhando a minha filha direito, o pai das minhas filhas. E eu conto um pouco dessa história no livro também. E sabe, quando eu lembro que quando eu consegui me libertar dessa situação, foi uma libertação mesmo. Sabe, muitas vezes, por que eu estou falando isso? Também não sei, porque nem estava aqui para eu falar, mas eu estou falando, é porque é do Senhor. Muitas vezes a gente está vivendo coisas, não é porque, o diabo colocou, ou então, Deus tá fazendo isso para me mostrar algo. Deus nunca vai colocar alguém que vai te machucar, que está fazendo você viver no pecado. Se você não é casada ainda, estou vivendo amaziada, não, porque eu tenho a esperança que um dia ele vai mudar. Ele me bateu, ele é grosseiro, ele é uma pessoa ruim, mas ele vai mudar. Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Você precisa entender isso. A gente só muda quando a gente quer. Deus pode mudar? Deus pode mudar se a pessoa quiser mudar. Se você não tiver com o coração disposto a realmente entregar para Jesus, o que eu fiz para Jesus foi assim, Senhor, eu me derramo ao Senhor, muda o que tiver que mudar, tira o que tiver que tirar da minha vida, e isso incluiu o meu marido, que na época era meu namorado. Eu não, sabe, é você entregar realmente ao Senhor e falar, faz o que precisa ser feito. Porque quando eu olho para a Bíblia vira para mim, ela fala assim, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, que Ele faz infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Como pode o que eu quero ser melhor do que a vontade de Deus para minha vida? Não vai ser. Então, tem um momento da nossa vida que a gente está tentando, e a gente está tentando pelos nossos braços, e Deus está falando assim, tá bom, você quer cuidar? É você que está querendo cuidar disso aí? Então, beleza. Cuida, então. Agora, se quiser entregar para mim e continuar aí, me ajuda em oração, né? Eu imagino Deus olhando assim, meu Deus, só fica quietinha, continua orando aí, querida. Continua orando. Fica orando aí que eu faço. Deixa que eu faço.
Tem uma oração em Efésios, a partir de 1:16, que ela fala assim, e eu acho linda essa oração, porque quando a gente entende, quando a gente fala assim, nossa, aquela mulher lá, ela foi lá na macumbeira, foi lá na umbandista, ou foi lá não sei quem, e fez uma mandinga para fulano de tal parar de ficar com a mulher dele e se apaixonar por mim. Ou então, nossa, fez porque não estava aguentando mais o marido dela, foi lá e fez um patuá lá pro marido mudar. Quando você ora para Deus assim, muda o meu marido, qual que é a diferença da pessoa que vai lá no patuá, fazer o patuá e para mudar o marido? Então, a gente precisa entender e orar a palavra, gente, sabe? A palavra de Deus, ela fala assim, que vocês, que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas porque a gente pede mal. Então, qual que é a oração que dá certo? A oração que está na palavra. A oração que você ora a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. O que ele falou, ele não vai voltar atrás. Então, quando você ora para Deus, muda a cabeça do meu homem, do meu marido, sabe o que você está falando para ele? Você está falando assim, Deus, joga fora o que você falou do livre-arbítrio e faz a minha vontade na vida do meu marido. O que é isso? Uma feitiçaria? Vamos pensar. Então, a gente precisa orar certo. Então, quando a gente quer orar para alguém, a gente pode orar para alguém mudar? A gente pode orar para alguém realmente, você quer que alguém se converta, que alguém venha para Jesus, que seu marido mude, que seus filhos mudem, que eles enxerguem Jesus? Sim, mas vamos orar dentro da palavra. O que a palavra diz que a gente pode fazer por essas pessoas? A gente pode orar por essas pessoas? Claro que nós podemos. Aí, quando a gente vai para Efésios e é Paulo orando, ele fala assim, ó, olha isso, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Essa oração aqui, gente, eu faço por mim todos os dias. Eu faço pelas minhas filhas, eu faço pelo meu marido, eu faço pelo meu irmão, que hoje é homossexual, está lá em São Paulo. E eu faço crendo no que a palavra me diz. E a palavra, em Efésios 1:17, ela diz assim, ó, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Então, nesse lugar do vos conceda, a gente precisa ler a Bíblia para nós. A gente precisa ler a Bíblia, as cartas de Paulo, para a igreja, gente. As cartas de Paulo, elas são para nós. Se você quer viver o que a Bíblia diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que ela fala? Não sei. Então você pode o quê? Nada, porque você não sabe. Conhecereis a verdade vos libertará. Não dá, tá? Tem como eu estar com Jesus sem ler a Bíblia? Não tem como. Tem como você casar com seu marido sem você conhecer seu marido? Não tem como. Tem como você ter intimidade, você querer ter intimidade com teu marido se você não for para a cama, se você não ter momento de conversar com ele, se você não ter uma relação ali com ele? Não tem como. Então, com Jesus é a mesma coisa. Você só vai conseguir viver todas as coisas como eu estou vivendo em Cristo, se você mergulhar na palavra dele. Tati, mas é cansativo, isso leva tempo. Leva, minha querida, leva tempo. Só que para Deus, sem Deus você não tem o tempo. Então, dedique seu tempo a ele. Cuida das coisas do Senhor, que todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu estou vivendo isso. Eu quero que vocês anotem aí. Anotem, pega um papel aí, uma caneta, anota aí. Efésios 1. Eu vou primeiro ensinar vocês orarem essa oração para vocês, porque a gente sempre precisa ter o nosso entendimento iluminado. E olha que linda que é essa oração. Ela fala assim, ó, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me conceda. Aqui tava, na leitura vai estar falando vos, porque é Paulo orando para aquele povo, mas nós vamos colocar as pessoas que nós amamos nessa oração. Então ela vai ficar assim, ó, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Gente, o espírito de sabedoria, como a gente precisa pedir isso. Em Tiago, ele diz assim, ó, que se a gente pedir sabedoria, ele nos dá
livremente, ou seja, sem medida. E qual sabedoria é essa? A sabedoria dos homens? Não, a sabedoria divina, a sabedoria do Senhor. Para quê? Nas tomadas de decisões, na hora de educar nossos filhos, na hora de falar com o nosso marido, na hora da gente se vestir. Na hora da gente se vestir, cara, é muito maravilhoso a gente entender isso. Quando a gente tem uma completa consciência que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, você sai da religiosidade e tudo que você faz é por ele e para ele. Esses dias, segunda-feira, se eu não me engano, eu fui para a rádio apresentar meu programa e eu estava com uma blusa e era uma blusa de manga comprida e ela tinha um negócio aqui assim e aparecia o começo do vãozinho do meu peito. E para muitas pessoas, olharia aquilo e falava, Tati, para. Nossa, mas é só um negocinho, não tem nada a ver. Gente, eu olhei no espelho e eu falei, e aí? E aí, pai? Tá tudo bem? Cara, não tá tudo bem. Não, Tati, até tá, você não vai pro inferno se você mostrar um pouquinho disso. Claro que não tem nada a ver com isso, não. Só que é legal. As pessoas vão olhar e vai chamar atenção? Você acha que você precisa disso? Essa é a pergunta. É como se é o meu eu interior falando, dando ordem para minha mente. Você precisa disso? E aí, gente, como que a gente mata a carne na unha? A gente vai lá, cata um topinho por baixo, bota por baixo, ficou linda do mesmo jeito. Ficou linda do mesmo jeito. Tati, isso é religiosidade, não é religiosidade. Isso é amor. É amor por quem habita dentro de mim. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou completamente apaixonada por Jesus. Eu faço qualquer coisa por ele. Vocês estão entendendo isso? Então, comece a entender. Por isso que eu estou dizendo aqui desde o início. Entenda quem habita dentro de você. O maior habita em nós. Maior do que aquele que está no mundo. É o que está dentro de nós. Olha o poder, olha a autoridade que nós temos em Cristo. A gente precisa entender isso. Muita coisa muda na nossa vida. E aí nessa oração ela continua assim, conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do meu coração para que eu saiba qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para comigo, Pai. Eu que creio, segundo a eficácia da força do teu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita dos lugares celestiais. Gente, ora por você. Tati, como que eu faço? Eu quero orar pelos meus filhos, eu quero orar pelo meu marido. Você vai fazer a mesma oração e você vai falar assim, Senhor, eu estou aqui fazendo essa oração em favor da Leandra, em favor da Milena, em favor do Leandro, do meu marido, Pai, em favor do meu irmão, do Rafael. É assim que eu oro, gente. Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, conceda a eles, Pai. Quando você está fazendo para uma pessoa só, você pode falar, conceda a Leandra, conceda a Milena, conceda ao meu marido, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você está entendendo que isso aqui é diferente de você falar, muda a cabeça deles. Não, aqui, ai meu Deus do céu, glória a Deus. Ai, Jesus, aqui você está pedindo com amor. Aqui você está pedindo para que Deus dê a sabedoria, para que Deus ilumine os olhos espirituais deles, para que eles mesmos estejam fazendo, seja o que for. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, qual é o teu problema hoje, mas que essa pessoa pare e comece a analisar, poxa, não tá legal fazer isso aqui não. Nossa, não, melhor eu parar. Sabe? É sobre isso. É sobre a própria pessoa. Gente, eu posso dizer, a minha filha de 18 anos, ela saiu da minha casa quando eu me converti. Ela saiu, Efésios 1:16, a partir do 1:16.
vai até ali, Efésios 1:16 até o Efésios 1:20. E quando ela saiu de casa, eu fiquei muito, muito mal. E ela saiu ela tem 18 há 4 anos atrás. Não entendeu muito bem essa coisa de eu ter convertido, né? Aquela mãe que era doida, agora resolveu virar uma santa. E eu não entendi muito bem dela, se revoltou e falou, entrando nessa coisa desse mundo que a gente está vivendo hoje, que os adolescentes estão sendo completamente entupidos de informações podres, que não presta, que leva eles a ter uma influência desgraçada, literalmente, sem a graça do Senhor. E ela falou, mãe, eu gosto de menina, eu gosto de menino, eu gosto disso, e aquela coisa, e eu desesperada, até que um dia Deus falou assim pra mim, ora por ela, só ora, deixa eu fazer. Gente, eu comecei a fazer essa oração pela minha filha. Eu comecei a fazer essa oração para minha filha todos os dias, Senhor. Ilumina os olhos espirituais dela, Senhor. Ilumina os olhos espirituais dela para que ela entenda, Pai, que existe um chamado do Senhor para a vida dela, Pai. E que ela vai viver esse chamado. E eu comecei a chamar a existência, gente, porque a palavra de Deus fala isso, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. A palavra de Deus fala que nós podemos sim chamar a existência tudo que já está feito. A gente precisa entender que nós, desde o momento onde, desde antes do ventre da nossa mãe, Deus já tem um plano para a vida de cada um de nós, para a vida de cada um dos nossos filhos, do nosso marido, seja de quem for. E que esse plano ele só vai ser completo a partir do momento que a gente aceitar o Senhor na nossa vida. Então, eu comecei a chamar a existência. E eu falei, o Senhor me deu uma filha mulher, eu reivindico a minha filha. Eu reivindico a minha filha, eu sou uma serva do Senhor. O Senhor habita em mim. Eu vivo em obediência a Ti, Senhor. E eu peço, Senhor, com toda a minha fé, a minha filha, eu quero a minha filha perto de mim. Eu tenho uma rádio, essa minha rádio não vai ficar para pastor, essa minha rádio não vai ficar de doação para a igreja, essa minha rádio vai ficar para as minhas filhas. Se eu falo isso para alguém hoje, as pessoas vão falar, você tá maluca, Tati, nunca que a sua rádio vai poder ficar com as suas filhas nem são convertidas, não são nada. Eu já enxergo as minhas filhas convertidas. Eu já enxergo as minhas filhas meninas de Deus. E eu vou contar para vocês, e orando essa oração dia após dia, chamando a existência, minha filha, para mim, para perto de mim. Hoje a Milena está trabalhando no marketing da minha empresa. Eu até me emociono de falar isso. Hoje a minha filha, ela passa na frente de alguma coisa, ela fala, mãe, profetiza, profetiza. Ontem a minha filha fez um cartaz, e ela colocou no final do cartaz, assim, mandou pra gente, né, para fazer um lembrete pra rádio, e no final ela colocou assim, que Deus abençoe vocês. Hoje ela vai contar alguma coisa, ela, só pode ser Deus, mãe, só pode ser Deus. Vocês estão entendendo, gente? Porque se a gente ficar falando, muda ele, se a pessoa não quiser, não vai mudar. Então a gente precisa orar a palavra de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para a gente orar a palavra, porque ela é eficaz. Ela não muda. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode escolher. A gente pode escolher o que a gente quer, assim como a gente pode, por isso que a gente não pode se frustrar quando a gente, de repente, quando eu falo lá do marido abusivo, né, da pessoa, quando você não está casada ainda, se você espera em Cristo, porque se a pessoa ela não estiver disposta a mudar, ela não vai mudar, porque Deus não vai fazer, ela não vai mudar o livre-arbítrio dela. Ele não pode. O que Deus não pode? Às vezes Deus pode tudo. Não, tem uma coisa que Deus não pode. Deus, ele não pode contra o que ele falou. Porque daí ele seria um mentiroso. E quem é o pai da mentira não é Deus, é o diabo. Então, o que está na palavra vai acontecer, minha querida. O que está na palavra vai acontecer, Tati. Então, a única forma que eu tenho de realmente trazer à existência o que Deus tem para mim é na palavra? Exatamente, é na palavra.
Deus nos deu autoridade. Quer ver? Tem uma passagem aqui. Ó, Lucas 10, 19. Eis aí vós dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada, não é? E mais algumas coisas, talvez a metade, não. E nada, absolutamente nada, vos causará danos. Se você não tomar posse disso aqui, minha querida, você não vive isso. Eu tomo posse disso aqui. Neste final de semana, eu acordei às 6 horas da manhã, quando foi às 5h40, 5h50 mais ou menos. Fui no banheiro, voltei para a cama, às 6 horas eu já estava sonolenta de novo. E eu sonhei que eu estava num salão e tinha uma mulher, essa mulher estava com uma tatuagem, com uma madeira na testa e vários pregos na testa dela. E essa mulher, ela olhava para mim e ela falava assim, vamos orar? E na hora que eu falei, vamos, veio um cara, não sei da onde esse cara surgiu, um senhor, e ele segurou no meu pescoço, e ele começou a apertar o meu pescoço e me sufocar. E ele falou assim para mim, cala tua boca, fica quieta, para de falar. E aí eu tinha acabado de ter uma matéria chamada Autoridade do Crente, e hoje eu sei qual é a minha autoridade em Cristo Jesus. Então eu sei que o diabo, tem uma passagem até que fala que o diabo ele tá debaixo dos nossos pés. Então, se o diabo ele quer falar comigo, ele sempre vai falar de baixo. E aí quando ele grudou no meu pescoço e mandou eu ficar quieta, eu falei, não. Ele me subiu, ele foi me levantando assim, foi muito real, foi muito real. E na hora que ele foi me levantando, a minha cabeça estava para cima, eu forcei minha cabeça para baixo, assim, fui forçando, e na hora que eu olhei para baixo, eu falei, tá certo, porque é aí mesmo que você tem que ficar. Para eu olhar para você, eu tenho que olhar para baixo, porque você é um perdedor. Na hora que eu falei isso, ele me apertou mais e eu dei um berro. Jesus Cristo, na hora que eu falei Jesus Cristo, eu acordei, o Leandro falou que o Leandro estava desesperado do meu lado, porque ele não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado, eu estava me debatendo muito na cama, porque eu realmente estava sendo sufocada, isso não foi apenas um sonho, isso foi realmente um embate. Não, eu não costumo dizer batalha, não. Eu não costumo dizer batalha, não. Sabe por quê? Batalha, a gente não sabe quem venceu. Então, para mim, não existe batalha espiritual. Existe o bom combate da fé. Por que o bom combate da fé? Porque eu já venci. Por que eu venci? Porque Cristo venceu. E eu sou filha. Eu sou herdeira e co-herdeira. Eu sou mais que vencedora. Se a palavra de Deus falasse assim que eu era vencedora, já estava bom. Mas a palavra de Deus fala que eu sou mais que vencedora. Então, meu querido, o diabo perdeu. Então, quando acontece, tenta se levantar algo na minha vida, e quando, a partir de hoje, eu quero que vocês entendam isso e vocês comecem a falar, porque a gente precisa falar, a gente precisa botar o diabo no lugar dele. Tem gente falando com o diabo como fala ai, não, vai pra lá, vai pra lá. Não, sai daqui, Satanás, sai daqui, porque na minha casa você não entra, porque o maior habita em mim, você não pode comigo. É assim que eu falo, gente, eu pareço uma louca aqui da minha casa, falando. Quando ele tenta se levantar, eu já falo para ele, você tem medo de mim, você tem que ter medo de mim. Porque o maior habita em mim, você é um derrotado, você é um caído. Você já perdeu. Aqui você não entra. Sai de perto da minha casa, sai de perto das minhas filhas, sai de perto do meu marido, sai de perto da minha empresa, sai de perto do meu dinheiro. Sai, sabe? É você dar uma voz de comando, é você entender, você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Eu quero muito que vocês saiam dessa live entendendo isso. Eu queria saber se existe alguém aqui nessa live que ainda não fez a oração de confissão, que ainda não, que está olhando, está vendo eu falando tudo isso e falando assim, Tati, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, eu preciso entender essa autoridade, eu preciso botar ordem dentro da minha casa, eu quero viver isso. Se tiver alguém aqui nessa live que ainda não fez essa oração de confissão, eu quero que vocês, olha só, que lindo,
lindo, gente. Sabe por quê? Essa oração de confissão, a gente não... De confissão de quem é Jesus na tua vida, você não precisa fazer dentro de algum lugar, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é você chamar ele para entrar na tua casa, para habitar na tua casa. Sabe por quê, gente? O que acontece? Jesus, ele é um bom mordomo. Ele é educado, ele é gentleman. Então, ele tá aí dentro da tua casa e ele tá falando assim, ó. Ei, ele tá na tua porta, ele tá falando assim, ei, deixa eu entrar. Eu tô aqui, ó. Oh, deixa eu entrar. Só que ele não vai invadir a tua casa. Então, você tem que falar para ele, Senhor, entra na minha casa, senta na minha mesa. E ele vai entrar, ele vai sentar na tua mesa. E ele vai cear com você. Ele vai fazer parte da tua vida. E você vai viver grandes coisas em Cristo. Então agora, eu não quero ninguém constrangido aqui, mas todo mundo que levantou as mãos, eu quero que vocês fechem os seus olhos agora. E vamos fazer essa oração junto comigo. Eu quero que você fale em voz alta. Eu creio que você está num lugar tranquilo na tua casa. Então faça essa oração comigo. Em Romanos 9, ele diz o seguinte: se com a boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a sua salvação. A partir desse momento você se torna filho de Deus. Então agora, nesse momento, vamos orar. E declare comigo, repita essas palavras comigo. Pai, eu o recebo como Senhor da minha vida, Pai. Quando você diz que ele é o Senhor da tua vida, gente, você está entregando a chave da tua vida ao Senhor. Então agora não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então você não vive mais pelas suas vontades a partir de agora, não são mais seus desejos, não é mais o que eu quero, e sim o que Deus quer para mim, o que Cristo tem para mim. Então você declara, agora que você entendeu o que é ele ser o Senhor da tua vida, Pai, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Muda o que tiver que mudar. Tira tudo do lugar, Pai. Eu te reconheço, Pai. Eu te reconheço como meu Pai. E eu reconheço, Pai, que o Senhor morreu e ressuscitou para que todos os meus pecados, tudo que eu fiz até hoje, Pai, fosse perdoado. E a partir de hoje, Pai, cai no esquecimento. E existe um livro novo. E que meu nome, Pai, esteja nesse livro. E que eu possa refazer a minha história. Refazer não, mas iniciar a minha história a partir de agora. Pai, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Muda tudo de lugar, tira o que e quem tiver que tirar. Faça o que for preciso, Pai, e me dê uma vida nova. Escreva meu nome, Pai, no livro da vida. Em nome de Jesus, eu recebo como Pai. Eu sou filho. Eu sou filha. Repete comigo, todo mundo que está aí, repete comigo. Eu sou filho. Eu sou filha. Filha amada de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O céu está em festa. Tati, não mudou nada, eu não senti nada. Você não precisa sentir, você precisa saber. Você precisa crer que a partir de hoje você é uma nova criatura. Você não é mais criatura, você é filha amada de Deus. A partir deste momento, a sua vida não é mais a mesma. Mude seus pensamentos. Renove as coisas que você está vendo. Procure. Tati, como que eu renovo a minha mente? Mudando seus hábitos. Comece a mudar os seus hábitos. Leia a palavra. Leia o Novo Testamento. Leia as cartas de Paulo. Elas são para nós. Ali estão as promessas. Então, o que você deve fazer? Entra, gente. Entra agora. Começa a assistir. Se alimente das coisas do Senhor.
e a sua mente vai sendo modificada, e o fluir da vida. Entrega tudo, tudo, tudo para o Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas. E é isso, meus amores. Quero agradecer demais todos. Oh, glória a Deus! Uhul! Aleluia! Meu Deus! Eu falei para vocês que ia ser forte hoje. E essa palavra está disponível no YouTube para que você possa compartilhar, tá? A partir de amanhã, eu acredito, assim que estiver disponível, eu colocar no grupo. Tati, meu amor, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Imagina. Esse café com Jesus aqui promete. Teremos muitas outras convidadas na altura da Tati Marinho. Meu Deus. Tá. E quem puder, ó, abre a câmera, vamos tirar uma foto, só quem puder. Eu vou tirar um print aqui, que eu quero registrar esse momento tão poderoso para que você possa lembrar. Foi depois daquele café com Jesus que eu ouvi aquela mensagem de Deus através da Tati Marinho que a minha vida foi transformada. Então, que isso marca na sua vida, na sua história. Quem puder abrir a câmera, eu vou tirar aqui. Deixa eu parar de gravar aqui.